na batalha contra o mal. Ser valente, segue em marcha triunfal. Ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixa a tua cruz. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar. Ser valente, seja aqui ou onde for, escutando no Senhor. Oh, não deixe o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, com turismo e com poder. Ser valente, fraco sem o mal temer. Ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar. Ser valente, no Brasil, terra ou mar. Ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e assim também vencer. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá sua paz. Largo tudo pra te seguir. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas
Me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Tom. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra ti seguir. Oh. Existe um canteiro muito lindo, de flores preciosas de valor, regado por um rio cristalino, uma fonte que jamais se esgotou, uma fonte que emana lá do alto, um mistério que jamais se revelou. O canteiro é a igreja reunida, as flores são os servos do Senhor. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Jesus nesse jardim é o jardineiro que rega todas as flores com amor. A água, ela corre noite e dia no canteiro que o Senhor já preparou. A água está correndo, ela não para. Se você é uma flor, deve sentir. Se está sedenta, fala o jardineiro. Ele está passando por aqui. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva que jorra de Deus, enche-me, enche-me, sacia-me. Água viva que jorra dos céus, uma fonte que transborda no meu ser. Água viva
que jorra de Deus. Enche-me, enche-me, sacia-me. Enche-me, enche-me, sacia-me. Enche-me, enche-me, sacia-me. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo Jesus, aqui é o irmão Jaime. Mais uma vez, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, chegando aqui no 6º dia e abençoado da campanha, Campanha dos Salmos 27, versos 14. Espera-te no Senhor, pois anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Então, hoje, graças a Deus, nós tivemos a oportunidade de amanhecer mais um dia, Porque Deus é bom e tem cuidado de nós. E Ele sempre tem, meus irmãos, sido nosso ajudador, nosso guarda fiel. E por isso estamos aqui mais uma vez, para convidar você a estar meditando na santa e gloriosa palavra do Senhor, porque Deus é bom e cuida de nós em todos os detalhes, No nosso levantar, no nosso deitar, no nosso andar. E nós sabemos que a palavra de Deus diz para nós assim: sem mim nada podeis fazer. E na realidade, nós não podemos fazer nada mesmo sem o consentimento e sem as bênçãos do Senhor na nossa vida. Por isso estamos aqui mais uma vez, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor, Graças a Deus por isso. Meus irmãos, e nós sabemos o quanto o Senhor Jesus é importante na nossa vida, O salmista lá atrás, ele já declarava as palavras pedindo ao Senhor socorro, E o Senhor Jesus, com sua grande misericórdia, ele abençoa todos aqueles que o buscam, todos aqueles que querem realmente um compromisso com o Senhor. De lá nós vamos aqui pular para Lucas 19, onde fala de Zaqueu, o publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos, era um homem que tinha muitas posses, Mas ele era de pequena estatura. Então, às vezes a pessoa, por ter dinheiro, por ter fama, sucesso, às vezes ela nem preocupa muito com a sua salvação, não. Ela preocupa mais com o seu bem-estar e o Deus dela que ela pensa que é o dinheiro, porque às vezes, na realidade, você vai ver que não é, porque muitas pessoas, assim, as pessoas que tivessem muitas posses, não tirava a própria vida ou não morria, Prolongava um dia além daquilo que é permitido por Deus nessa terra, mas não consegue, E quando nós chegamos aqui em Zaqueu publicano, nós vamos estar meditando aqui na santa palavra de Deus que fala assim em Lucas 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Então Jesus vinha, ele tinha acabado de curar o cego de Jericó, E dali ele entrou na cidade e atravessava a cidade. E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus,
mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura, né? Então aqui, meus irmãos, ele tinha algumas peculiaridades que impedia ele de ver quem era Jesus, mas nem por isso ele desanimou, não. Olha só, ele era um homem chefe, né? Ele tinha pessoas sob o seu comando e ele era rico. Às vezes a pessoa tem dinheiro, ela pensa que o Deus dela é o dinheiro. E era de pequena estatura. No meio da multidão de pequena estatura, geralmente vai ter mais dificuldade que os outros de enxergar o objeto à frente, né? No qual era Jesus, ia passar por lá. Mas ele não se deixou vencer, não, meus irmãos. Ele usou a inteligência. Olha o que a Bíblia diz. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Muitas pessoas, meus irmãos, você sabia que não vai para Jesus, não procura Jesus, por pensar o que os outros vão dizer? O que o papai vai dizer se eu legar minha religião? O que a mamãe vai dizer se eu não tiver que nem eles? O que a mamãe vai dizer se eu falar para ela que Jesus é o caminho, sendo que ela sabe que ela pensa que o caminho é aquilo que ela serve? Ela pensa que é aquele caminho que ela está e que leva ela a Jesus? O que o papai vai pensar? O que a esposa vai pensar? Os filhinhos, o patrão, os amigos? Os amigos vão dizer, olha lá, ficou careta, pôs um terno e uma gravata e está indo para a igreja lá, depois que bagunçou, roubou, prostituiu, né? Agora está escondendo atrás da Bíblia lá. Então a pessoa fica preocupada com a multidão. Mas essa mesma multidão que você fica preocupado, o máximo que essa multidão pode fazer por você e com você é te levar até a porta do sepulcro, até aonde for a sua cova. Dali para frente, ninguém vai querer trocar de lugar com você, tá? Então não se preocupe com a multidão, não. E ele não preocupou com a multidão, ele se precaveu, ele antecipou, ele foi na frente, subiu numa figueira brava para ver quem é Jesus. Mas vamos ver aqui, tá? Então não preocupe não, meu irmão, tá? Oh, o que eles vão dizer? Oh, vou perder meus amigos. Misericórdia, meu filho. Quem foi pregado na cruz por nós foi nosso amigo, não. Não foi pai, não foi mãe, não foi amigo, não foi ninguém. Foi Jesus Cristo. E procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura, então, correndo adiante, subiu num sicômoro, que é uma figueira brava, que eles dizem, a fim de ver Jesus passar, né? Porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, disse: olha só, o que é, né, o propósito do seu coração de acordo com a palavra de Deus. Ele pôs no coração dele, pôs em ação, foi lá, subiu na figueira brava e a multidão ali em volta de Jesus, né? E o que Jesus fez? A Bíblia diz: Jesus passando, olhando para cima, disse, estava realmente em cima da árvore: Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar em sua casa. Porque tem algumas traduções que dizem assim: porque hoje convém pousar em sua casa. E o povo não entendia, como não entende até hoje, os propósitos de Deus. Falou, mas esse homem aí está. O que está acontecendo com esse homem? Nós está aqui em volta dele, agora esse aí é o, né, cobrador de impostos, às vezes ele catava as coisas dos outros, falsificava, às vezes ele era um mau cego, né? Às vezes ele não era um homem assim de bem, e as pessoas ficaram pensando, falaram, mas esse homem está errado, ele vai falar com a palavra logo na casa de Zaqueu, esse publicano aí, esse mau cego aí, né? Logo na casa dele. Será que esse Jesus está certo? Assim, a Bíblia não fala, irmão, não está escrito aqui não, mas dá para pensar o que a multidão pensa. Ué.
A multidão é sempre assim, tá? Às vezes você convive no meio de pessoas que tudo que você fala para ela, tudo que ela vê, ela tem que pôr um defeito. Já é do jeito dela, né? Aonde você for para um lado, essa pessoa vai para o outro para causar uma contenda, mas você é sábio. Aí você não vai para o lado que ela vai, melhor você encerrar a contenda do que ir para o lado que ela vai, né? Tem que vigiar. Ela espera para ver o lado que você vai. Só para ir o contrário, aí o assunto estica mais e polemiza mais, dá mais polêmica. E Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso pousar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu-o com alegria. Aqui, ó. Não é eu que estou falando, não, irmãos, é a Bíblia. Lucas 19, verso 7. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Jesus tinha hospedado com um homem que não merecia. Falar, mas esse Jesus aí vai. E nós está aqui, ó, né? Ele nem ligou para nós assim, no modo de dizer, ele vai logo para casa desse cara. Ele não conhece o cara, não. Ele não sabe quem ele é para ir lá. Mas não, irmãos. Jesus não veio para buscar o santinho, não, o são, não. Ele veio para buscar o pecador ao arrependimento. Para isso que Jesus veio. Buscar o pecador ao arrependimento. Né? Essa é a palavra. E nesse sexto dia da campanha, e o penúltimo dia, nós damos para nós perceber, né? Então, nós temos que realmente esperar no Senhor e animar, e fortalecer o nosso coração. Já pensou se ele fosse olhar para todos esses empecilhos? Ele não tinha tomado a decisão que tomou e não tinha sido abençoado em hospedar o Salvador na casa dele. E isso teve um resultado. É o resultado para o qual a palavra é enviada. É buscar nós ao arrependimento. Mas eu sou tão indigno de receber o Senhor Jesus, meu filho, meu irmão, meu coleguinha. É pior se você ficar demorando mais. Porque a oportunidade é como um cavalo arriado. Ela não passa toda vez. E quando ela passa, ela demora a voltar. Monta nele, tá? Pega a oportunidade que Deus está te dando hoje, neste momento, quer seja de manhã, de tarde, de noite, a hora que você estiver ouvindo. Eu não gosto de falar nem número de dias, hoje é dia X ou é dia tal do mês, porque as pessoas, irmão, são muito complicadas. Uma certa vez eu mandei uma mensagem para uma pessoa, eu gravei de manhã e mandei para ela de tarde. Aí a hora que ela abriu, que ela viu, eu começando a falar, ela mandou mensagem, falou assim, mas agora já passou, agora está de tarde. Aí eu aprendi. Às vezes você pega assim uma pregação de um pregador famoso, aí você vê lá que a mensagem é de janeiro. Parece que ela não tem o mesmo, é a mesma mensagem, mas ela não tem a mesma força do que se você não falar o dia que é. Porque se você falar o dia que é, a pessoa vai pensar que era para aquele dia que estava, que você falou que era a bênção, mas a bênção é agora, é para a hora que você estiver ouvindo. Então o Senhor Jesus diz bem assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa, né? Zaqueu desceu, recebeu, mas no versículo 7, Lucas 19, versículo 7, todos que viram aquela multidão ali que viu, murmurou. O que é murmuração, irmão Jaime? É reclamar, é resmungar. Você já viu aquela pessoa que tudo ela resmunga, tudo ela murmura? Irmãos, e Deus não gosta de murmuradores. Veja bem para você ver. Vou voltar mais um pouquinho atrás, lá no velho. Nós sabemos a história do povo de Israel, que estava escravo lá no Egito, que Moisés nasceu lá, que foi colocado no cestinho, que foi criado pela filha de Faraó, na casa de Faraó. Depois ele cresceu e foi
fazer o propósito que Deus tinha na vida dele. Era libertar o povo das mãos de Faraó. Aí foi lá com Arão, né, falar com o Faraó não deixou, aí veio as pragas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a morte dos primogênitos. Aí o Senhor libertou aquele povo, depois o Senhor falou assim, eu vou ser glorificado em Faraó. Endureceu o coração do Faraó, Faraó deixou o povo embora. E o povo lá sofria tanto que quando o Faraó soube do intento do coração deles, mandou diminuir a comida e aumentar a carga de trabalho para castigar eles. Mesmo assim, eles não desistiram e foram. Aí, quando eles estavam chegando lá no Mar Vermelho, o coração de Faraó já estava endurecido de novo. Aí, chega lá, está o mar na frente e os cavalos e cavaleiros de Faraó vindo lá no gás, né? E aí eles falaram, e agora, Moisés? Olha pra você ver. Um Deus que tirou eles de lá. Eles falaram assim, e agora, Moisés? Nós estamos aqui, está aí o mar, e lá vem Faraó. O que nós vamos fazer? Eles vão matar nós aqui? Será que lá não tinha sepultura, não? Tirou nós de lá, com esse negócio aí que Deus mandou para trazer nós para morrer no deserto aqui? Está murmurando, né? Eu sempre falo com as pessoas que estão em minha volta, falo, olha, coisinha, vigia, fica murmurando não, porque a pessoa pega mania, mania de murmurar, mania de reclamar. Se está chovendo, está reclamando, está de sol, está reclamando, está ventando, está reclamando, está calor, está reclamando. É mania. E isso não é bom. E quando vê, Moisés disse assim, ó, o Senhor nos dará a vitória, né? O Senhor nos livrará das mãos dos egípcios. E quando ele toca com o cajado no mar, o Senhor ordenou, o Senhor abriu o mar. Não foi Moisés que abriu o mar, foi o Senhor que abriu o mar. O mar se abriu e o povo passou. E a Bíblia diz que os carros de Faraó andavam com dificuldade. Eles estavam caminhando a pé e o povo de Faraó com carros e cavalos e tudo. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor trabalhavam em auxílio do povo de Deus. Os carros quebravam, a névoa não deixava que eles alcançassem a tempestade de poeira dentro do Mar Vermelho. Até que o último homem atravessou de lá. Quando o último homem atravessou, o mar fechou e engoliu cavalos e cavaleiros e comandantes. E o povo viu isso, tá? E mesmo o povo vendo essas maravilhas, chegou de lá, terra seca, deserto, já começou a chutar areia, Moisés, e agora? Lá pelo menos comida para nós comer tinha, aqui nem comida para nós comer não tem, se tinha nós lá para morrer aqui. Aí Moisés orou ao Senhor de novo, o Senhor mandou o maná para eles, todo dia, o maná fresquinho, um tipo de alimento lá que todo dia tinha fresquinho para eles matar a fome. Mas falou assim, ó, cada dia você pega um, não guarda não. Pega só o que você for alimentar, tá bom. Aí foi, passando. Teve uns que falaram assim, só vai lá que amanhã não tem, vou guardar, né? Aí murmurou, guardou, no outro dia que foi pegar para comer, estava cheio de bicho, porque não obedece. Não obedece, murmura. Então, meu irmão, quero dizer para você, eu fui lá no Velho Testamento para falar para você que Deus não gosta de murmuração, não. Se você tem a mania de murmurar, ore a Deus para largar a mão, para te libertar, que murmuração não vem de Deus, não. Tá? A gente tem que agir. Se o negócio não tá bom, nós tem que agir para resolver, não é reclamar, 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 reclamar. É agir. Amém?
E aquele povo andou 40 anos no deserto sem gastar a roupa e sem gastar a sandália dos pés. Tá? E de tanta murmuração, de tanto reclamar, de tanto fazer coisa errada no meio desse percurso, viraram idólatras, não obedeciam, reclamavam de tudo. E Deus era tão bom, sabe por quê? De dia Deus punha uma nuvem em cima deles para o sol não castigar. E de noite Deus punha uma luz para clarear eles, aquecer e iluminar o caminho. E a Bíblia diz que aquela nuvem e aquela luz já era Cristo, não em carne como ele veio muitos anos depois, não, mas lá já era, né? Aí vai lá para a rocha, o povo murmurando que Moisés não tem água, Moisés não tem água, Moisés não tem água, reclamando. Cuidado, irmãozinho, para de reclamar, cuidado, irmãzinha, reclama menos. E aí, Deus falou assim: ó, Moisés, você vai chegar lá, eles vão estar com sede, eles vão estar bravos. Você vai chegar lá, você vai falar com a rocha vai responder, você vai tocar com o cajado na rocha. E eles vão beber água e vão saciar a sede. E aí eles vão saber que eu sou Deus e vão glorificar. Mas eles sujigaram tanto o coitado Moisés, que liderava esse povo. Vocês pensam que liderar é brincadeira? Liderar não é brincadeira, não. Quem lidera, ele é cobrado. E se ele não fizer, ele é punido. Tá? Então ele chegou lá, aquele povo lá na rocha de Meribá, chegou lá e não fez aquilo que Deus mandou. Deus queria que ele conversasse com a rocha, para o povo ver, para o povo crer, para o povo converter. O povo, depois de ter visto esses milagres todos, ainda não converteram. Chegou lá, ele bateu na rocha, o povo bebeu a água, se alegrou e não glorificou a Deus, porque eles não sabiam que era Deus. E a Bíblia diz que a rocha já era Cristo. Né? Por isso, às vezes, as pessoas põem muitos Salvador, muitos caminhos além de Cristo. Cristo é o Salvador, Cristo é o Pai, Cristo é o caminho. Tá? Ele que é o caminho, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E aquele povo bebeu, saciou, aceita e não glorificou a Deus. E Deus falou assim: Moisés, sobe lá no monte. Tá? A partir de hoje, quem vai guiar o meu povo é Josué. Sobe lá no monte, você vai observar, você vai ver de longe Canaã, mas de lá você não vai descer mais. E pela desobediência de Moisés, a Bíblia fala que até os dias de hoje não se achou o corpo de Moisés. Moisés ficou lá, porque não obedeceu ao Senhor. Né? Então, voltando aqui para a murmuração, eu fui lá atrás para te mostrar para você o quanto murmurar e desobedecer é prejudicial. E esse povo aqui, ó, quando eles viram que Jesus ia para a casa de um pecador, que era Zaqueu, todo mundo conhecia, Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, olha só, ele reconhecia o estado de necessidade de uma vida nova ali quando Jesus chegou, tá? Ele resolveu abrir mão de muitas coisas. Agora as pessoas querem vir com o Senhor Jesus, quer vir com o Senhor Jesus com a bagagem, não quer largar a bagagem, quer trazer junto, ela quer modelar a bagagem, de acordo com o que é bom para ela, não de acordo com a palavra de Deus, né? Aí inventa um monte de coisa errada e fala assim: não, tem que trazer mesmo esse negócio lá do mundo, porque senão os jovens não vêm para a igreja. Não adianta vir para a igreja encher de coisa do mundo e ir para o inferno todo mundo. Não adianta, não. Tá? Se Jesus te libertou, Jesus te lavou, continue firme. Esse negócio de tem que agradar o mundo, não.
fosse para agradar o mundo, ficava no mundo, fazer as coisas que o mundo faz, ficava no mundo fazendo. E a palavra de Deus continua dizendo para nós assim, ó. Zaqueu diz, Lucas 19, no 8 ainda. Zaqueu, por sua vez, levantou e disse ao Senhor, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. A pessoa abrir mão de fortuna, abrir mão de repartir o que é dela, só pode ter nascido de novo. Né? E não sou eu que diz, não. Olha aqui o que o Senhor Jesus diz. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e a salvar o perdido. Tá? Mestre, olha lá, o seu mestre come e bebe com pecadores. Ele disse assim, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Né? Você já viu alguém são procurar o médico? Você já viu alguém são precisar de remédio? Não. Quem precisa de cura é quem está doente. E quem precisa de salvação, quem precisa de perdão, é o pecador. E o Jesus Cristo diz aqui em Lucas 19, você não esquecer, marca aí, ó. Lucas 19, versos 9 e 10. Então Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Existe até um louvor aí na voz do nosso irmãozinho Regis Danés que fala assim, ó. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, assim como Zaqueu, Senhor, almejava, Senhor, ver quem era o Senhor, almejava conhecer o Senhor e tomou aquelas atitudes que precisavam ser tomadas para que não tivesse impedimento, nem da sua riqueza, nem da sua posição social, nem da multidão e nem da sua estatura, Senhor. Assim como o Senhor recebeu, assim como Zaqueu recebeu o Senhor no seu lar, que o Senhor decidiu ir ali para salvar mais aquela alma, né? Às vezes a multidão já estava salva, mas aquele precisava ser salvo. O Senhor tinha que passar por ali. Que o Senhor passe na casa de cada um dos meus irmãozinhos ouvintes, meu irmão, para que possam ser visitados pelo Senhor e possam aceitar que o Senhor venha habitar no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, para que possa ser transformado, para que a decisão dessa pessoa após conhecer o Senhor, ter um encontro com o Senhor, seja de Zaqueu, abrir mão daquilo que impedia ele de ser salvo. Porque o próprio Senhor Jesus diz, hoje houve salvação nessa casa. Né? Por isso o texto da nossa campanha diz, espera-te, pois, no Senhor e fortaleça o seu coração. E ser com cada um dos muito queridos, amados irmãos, visitando aqueles que estão internados no leito de UTI, visitando aqueles que estão enlutados, visitando aqueles que estão sem um caminho, aqueles que estão estacionados à beira do caminho, para que possam estar caminhando com o Senhor, sabendo que o Senhor é o autor consumador da nossa fé, e a sua palavra diz que o Filho do Homem veio buscar e a salvar o que havia perdido. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. E querendo você, te vendo tempo, morar aqui na cidade de Passos, conhecer a nossa cidade, dai para nós a oportunidade de uma visita na nossa igreja. Fica na Rua Goiás, 383, bairro Polivalente, referência, esquina abaixo do posto. Em frente, Mercearia Polivalente. Às quartas e aos domingos, às 19h30. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero aqui agradecer, primeiramente, o pastor Jaime, por ter nos trazido a palavra.
Também quero agradecer a irmã Joana, que está sempre nos acompanhando. Glória, glória a Deus. E hoje, em especial, ao irmão Levi Dias, que nos cedeu um áudio para pormos aqui na campanha. Glória, glória a Deus. Um jovem sonhador, o qual gosta de louvar ao Senhor em qualquer estilo, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Então quero agradecer ao pastor Jaime pela palavra, pelo louvor, pela oração. E encerro esse dia com a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo continue no meio de todos vós. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Aleluia.